Oi, tudo bem, Lani? Olá, boa noite. Boa noite. Tivemos uns probleminhas técnicos aqui antes de começar, mas agora estamos ao vivo. Deus do céu, não sei o que que aconteceu com o meu perfil do Psylane, que o celular trava. E aqui ainda bem, né? Ai, que deu certo. Vamos, Pronto. vamos em frente. Deixa eu só. Pronto, tá tudo ok. Aqui, tá me ouvindo bem? Eu tô. E você tá me ouvindo? Tá me vendo direitinho? Tá tudo ok. Ai, que Pessoal, bom. aí, Quero Sandra. agradecer pelo convite para a gente falar sobre esse tema tão importante que é a autoestima, que é autocuidado, que as pessoas fazem tanta confusão, né? Que existem, são conceitos que são deturpados e é sempre bom a gente conversar, esclarecer. Então, agradeço o convite e a oportunidade para a gente esclarecer direitinho o que é autoestima, o que é autocuidado e principalmente como implementar o autocuidado no dia a dia como uma prática, né? É isso que ele deve ser, uma prática com consistência, com sustentabilidade. Então, nossa, é, deixa eu só ver. Eu acho que a gente vai acabar se surpreendendo aqui nesse psicanálise, viu? Porque é um perfil totalmente diferente do meu pessoal e tá entrando várias pessoas aqui. Nossa, que bom. A Carol Fagundes, né, está aqui hoje com a gente para falar sobre esse tema tão importante que é a autoestima e o autocuidado. Vão chegando por aí. Quem quiser fazer pergunta, aproveita. A Carol hoje está aqui especialmente para falar sobre isso. Ela é especialista nesse assunto, não é, Carol? Isso. Eu sou facilitadora da autoestima. O que que isso significa? É de comer, é de passar no cabelo. Significa que, por meio do meu trabalho, as pessoas elas conseguem se reconectar com quem elas são de verdade, elas conseguem se descobrir, acessar sua essência, se aceitarem, se amarem, que é mais importante, e acessar a força interior que elas têm para viver uma transformação na vida delas como um todo, começando pelo lugar certo, começando do jeito certo, que é o fortalecimento da autoestima. Então é isso que eu faço, eu prego a palavra da autoestima e eu agradeço a oportunidade de estar aqui com você falando sobre isso. E quem tá chegando aqui vai dando oi, vai dando boa noite pra gente saber quem é. Já vi que a Damiana tá aqui dando boa noite. E aproveita a oportunidade para fazer suas perguntas também, né, Lani? Exatamente. Interessante, Carol, que assim a gente acaba voltando para o mesmo ponto. Eu, como psicanalista, né, as minhas pacientes, na maioria são mulheres, adolescentes, e em vários processos é uma coisa assim muito nítida de que uma das raízes para várias dificuldades que a gente enfrenta na vida tem a ver com autoestima. Sempre a autoestima tá ali, é como se fosse sabe, um suporte, uma raiz que a gente constrói ao longo da vida, né? E isso vem lá do comecinho, desde a infância, onde a gente começa a cuidar dos nossos filhos, né? De uma forma onde a gente possa fortalecer a autoestima. Mas aí a gente se dá conta que os filhos não vêm com manual de instruções. E às vezes os pais, eles acabam meio que, muitas vezes, né, marinheiros de primeira viagem, talvez, ou então até não, né? Simplesmente a autoestima ela não é bem trabalhada, né? E aí também a gente precisa ver o ambiente que a gente está inserido, o cenário, a cultura, esse núcleo familiar. Enfim, é algo que é muito nítido isso. Como é que Sim. você vê a autoestima lá vindo da infância, a nossa Então, base? você falou tantas coisas tão importantes. Vamos recapitular começando do básico, o que que é autoestima, né? Porque muitas pessoas aí já começa a grande confusão pelo fato das pessoas associarem a autoestima à relação com a aparência. Ah, eu me acho bonita, então minha autoestima tá ótima. Ah, eu me acho feia, eu tenho questões de autoestima. Não se limita à relação com a nossa aparência, né?
Ter autoestima é saber quem a gente é de verdade, é a gente se conhecer de forma profunda, é a gente reconhecer quem a gente é, reconhecer os nossos pontos fortes, os nossos pontos fracos também, conhecer e amar o pacote completo, reconhecer o nosso valor diante da vida, reconhecer, nos sentirmos confiantes, seguras e confiantes da nossa capacidade de tomarmos boas decisões, superar desafios, gerenciar a nossa vida e nos sentirmos merecedoras de amor, felicidade e sucesso. Isso é autoestima. E como você falou muito bem, ela é a base de tudo. Eu gosto de dizer que tentar mudar qualquer coisa na nossa vida e começar por qualquer lugar que não seja o fortalecimento da autoestima é tão eficaz quanto querer construir uma casa começando pelo telhado. Não dá, não importa quanto você invista nos materiais, no pedreiro, não se sustenta. Porque o telhado, ele precisa das paredes. As paredes, elas precisam da base, da fundação. E essa base na nossa vida é a autoestima. E você falou sobre a formação da autoestima, né? E ela acontece, sim, nessa fase da vida, que é a infância. Então, vários fatores contribuem para o processo de formação da nossa autoestima. O ambiente familiar em que a gente está inserido, né? Se aquele ambiente é um ambiente hostil ou um ambiente amigável. Então, como fortalecer a autoestima de uma criança, né? Estando num ambiente emocionalmente saudável, estando num ambiente em que a criança é vista, em que ela é respeitada, em que ela é tratada com atenção, com acolhimento, em um ambiente que os adultos também convivem entre eles de uma forma saudável e harmoniosa, e da autoestima daqueles adultos. Porque quando a criança aprende pelo exemplo, não precisa de palavras, não adianta apenas reforços positivos, um ambiente emocionalmente saudável, se aqueles adultos ali vivem num processo de conflito com eles mesmos, se eles não têm autoestima, se eles não se sentem merecedores, capazes. Tudo isso é passado para a criança por meio de exemplos, por meio da harmonia mesmo do ambiente, do tratamento que ela recebe, do tratamento que ela percebe uns dando aos outros ali. E tudo isso forma o nosso autoconceito, né? Que é a forma como a gente se percebe diante da vida. E aí eu percebo que eu sou uma pessoa que eu tenho valor, que eu sou uma pessoa que eu sou importante, que eu sou merecedora, que eu sou capaz. Ou eu percebo que eu sou uma pessoa não sou boa o bastante, que eu não sou digna de valor, que eu não sou merecedora de amor, de felicidade, de sucesso. E isso tudo vai acompanhando a gente em todas as nossas fases da vida. Mas calma, que a boa notícia é que é possível mudar, né? Senão a gente não estaria aqui hoje. Exato. Realmente é uma construção, né? Os pais começam a partir de justamente, eu acho que a experiência com as emoções, né? Uhum. As emoções, elas precisam ser vividas, né? E muitas vezes as emoções é como se nós fôssemos impedidos, principalmente no mundo de hoje. Você não pode estar triste, né? As pessoas elas têm que estar todas muito felizes, as pessoas se preocupam muito com essa questão da aparência, realmente que conota que a autoestima está relacionado a isso, mas também muitas vezes, quando uma autoestima ela é bem trabalhada, as pessoas elas não se magoam com tanta facilidade, não é? Você consegue separar os seus sentimentos dos comportamentos do outro, né? Às vezes as pessoas elas assim, por pouca coisa a pessoa já fica magoado, achando que não é boa o suficiente, que tem alguma coisa de errado. Não é que a pessoa ela vá se tornar uma pessoa ríspida, né? Ou então petulante, se achando demais. Não, é ter uma autoestima equilibrada, né? É, como que você, assim, que dicas você dá, né, para que as pessoas elas consigam desenvolver essa autoestima de forma equilibrada, né? Bom,
Aí você falou uma palavrinha, autoestima equilibrada. E essa questão não é se tornar arrogante, petulante. A pessoa vaidosa, arrogante, petulante, ela não é uma pessoa com excesso de autoestima. Essa é outra confusão, que as pessoas falam assim, não, eu tenho que ter autoestima, mas assim, na medida, porque se passar, eu vou me achar melhor do que os outros. Não, a pessoa que se acha melhor do que os outros, a pessoa que é arrogante, ela não tem problema de excesso de autoestima. Ela tem, olha o choque agora, ela tem baixa autoestima. Porque quando temos uma boa autoestima, a gente reconhece o nosso valor, a gente sabe quem a gente olha para dentro para identificar o nosso valor. Eu não preciso viver na base da comparação, me olhando para o outro para saber se eu estou bem ou se eu estou mal. Então, a pessoa que se sente melhor do que os outros, ela tem uma autoestima fragilizada, que ela precisa olhar para fora e por meio da comparação fazer esse juízo de alto valor, que é um juízo totalmente equivocado e totalmente frágil. Então, por isso, muitas vezes ela assume uma postura de querer humilhar o outro, de querer colocar o outro em uma situação de rebaixamento para que ela continue se sentindo bem. Isso é o reflexo de uma insegurança. E, gente, olha só, deixa eu falar para vocês que não me conhecem aqui. Eu sou uma pessoa que eu preciso de corações subindo na live para eu me energizar. Então, clica o dedo nesse coraçãozinho. Faz esses coraçõezinhos subirem aqui pra gente, por favor. Eu também gosto. Sobe o coraçãozinho. E aí, senão eu sou chantagista. Se não tem coraçãozinho, eu paro de falar, entendeu? Vocês querem dica para fortalecer a autoestima? Quer saber do autocuidado? Tem que dar coração. Aí os coraçõezinhos começando a subir. E a gente Muito consegue bom. ver quem tá dando coração, tá? Porque aparece a fotinha aqui. E, poxa, Carol, seu cabelo está lindo. Ai, obrigada. Obrigada. Olha, deixa eu ver. Ana Luísa tá vendo aqui, Andréia, Luciana dando um oi aqui pra gente. Quero um oi, quero corações. Acredita que na hora que eu estava me arrumando, né? Eu gosto de batom mais clarinho e tudo mais. E aí, assim, sempre que eu remeto assim a Carol Fagundes, eu pensei, eu vou passar um batom vermelho, porque eu tenho certeza que ela vende batom vermelho. Ah. E chegar chegando, não é, Carol? Oi? Nós temos que chegar chegando, né? Pois é, a gente tem que se comportar da forma como a gente se sente melhor, independentemente das questões relacionadas ao julgamento, né? Tipo, eu vou passar um batom vermelho e, nossa, o que as pessoas vão pensar? É de manhã, é de tarde, é de noite, estou em casa. Gente, as pessoas vão pensar o que tá dentro do universo delas, do universo interior delas. Se ela é uma pessoa que ela é bem resolvida, que ela é feliz, que ela tá com a autoestima dela elevada, fortalecida, ela não vai pensar nada sobre você. Ela sabe que tudo que ela pensa sobre você, na verdade, é sobre ela mesma. E ela vai admirar e respeitar você e reconhecer o seu valor, entender que as pessoas são diferentes, têm necessidades diferentes, se comportam de formas diferentes. E isso é uma grande maravilha de ter uma boa autoestima. Ter inteligência emocional, como você falou, é uma característica de pessoas com boa autoestima, ter inteligência emocional. Compreender, saber respeitar e conviver em harmonia com o outro, né? Mas você me fez uma pergunta, eu não vou fugir dela, não. Você pediu dicas como fortalecer a autoestima. E hoje eu preparei uma série de dicas para a gente fortalecer a autoestima em um dos pilares dela, que é o autocuidado. Né, que é outra questão também que as pessoas fazem confusão, que elas acham que autocuidado, não sei, Lani, como que é o seu perfil aqui, quem são as pessoas que você segue. Mas eu vejo várias pessoas, várias blogueiras, influencers, faz uma máscara facial e coloca lá, #autocuidado. Estou fazendo a unha, #autocuidado. E aí, elas passam a acreditar que autocuidado são só os cuidados com aparência. E não é. E o autocuidado, ele é fundamental para o cultivo de uma boa autoestima. Então eu tô vendo que tem pessoas aqui que estão acompanhando, que são pessoas que me seguem há muito tempo, e elas já perceberam aqui o uso de várias palavrinhas-chaves. Cultivo, né? Os pilares da autoestima, que a autoestima é um processo é um cultivo, não é um milagre, não é uma chavinha que a gente vira, não é algo que acontece
da loteria, né? Da noite para o dia. É algo que é feito com consciência, consistência, comprometimento e consistência. Então é fazer o que precisa ser feito todos os dias para fortalecer o seu relacionamento com você mesma. E o autocuidado é uma forma excelente de trabalhar a autoestima, né? É um dos 5 pilares da autoestima. E eu tenho uma regrinha de ouro, que se você entrou nessa live agora, vai sair daqui aos 5 segundos, anota essa regrinha, que ela vai mudar a sua vida. A regrinha de ouro é a seguinte: autoestima é um relacionamento que a gente cultiva com a gente mesmo, né? Então a regrinha de ouro é a seguinte: tudo que vale para o seu relacionamento com outra pessoa, vale para o seu relacionamento com você. E tudo aquilo que não vale para o seu relacionamento com outra pessoa, não vale para o seu relacionamento com você. Se você pegar essa regrinha, essa base e em colocá-la, pensar assim, em colocá-la em xeque em todas as suas ações, tudo que você fizer, você fala assim: eu faria isso com outra pessoa? Eu gostaria que outra pessoa fizesse isso comigo? Sim, opa, tô no caminho certo. Não, eita, preciso reajustar aqui, recalcular a minha rota, reavaliar as minhas atitudes para que eu respeite a regrinha de ouro da autoestima. Então ela é a regrinha assim, que se você pegar isso dessa live, você já vai sair com conhecimento transformador para regular suas pequenas atitudes no dia a dia. Deu para entender, Lani? Eu falo rápido. Sim, um pouquinho também com a empatia, né? Desenvolver a empatia. Sim, e desenvolver a empatia é muito benéfico para a sua autoestima, sabe? Porque a forma como quando você desenvolve a empatia, você se torna uma pessoa mais compassiva, você acessa a compaixão, você tende a se colocar no lugar do outro, você deixa de lado o julgamento, que é um grande assassino da sua autoestima, que é o julgamento. E quando você aprende a fazer isso com o outro, você também tem a habilidade de fazer isso com você. E se você usar a regrinha de ouro da autoestima aqui, você vai pegar essa habilidade preciosa para os seus relacionamentos, para a sua vida, e vai trazê-la para o seu relacionamento com você. Gente, eu quero corações, quero corações. Vou revoltar, vou fazer greve. Outra coisa também, inclusive eu tinha até separado aqui umas cartinhas do Florescer, onde tem umas reflexões. Uma coisa que você falou aí, uma reflexão importante. O controle da necessidade de tentar corrigir ou mudar as pessoas. Isso tem muito a ver com o que você falou, não é? Nós Sim, temos essa necessidade, muitas vezes, de tentar corrigir a outra pessoa. o controle, a necessidade de controle é algo que é inato da gente. A gente tem esse impulso pelo controle. E é bom ter o impulso pelo controle. Porque o controle, a sensação de estar no controle, nos proporciona autoconfiança. Mas existem 2 tipos de coisa. A coisa que a gente consegue controlar e a coisa que a gente não consegue controlar. O que as pessoas fazem? Elas focam toda a energia do controle naquilo que elas não podem controlar, que não está na alçada delas. O outro, o mundo, o tempo, a pandemia, o sol, a lua, a chuva, a economia, não está no controle delas. E elas desgastam essa energia, elas se sentem extremamente fragilizadas e frustradas por causa disso, colocando a energia da onde elas não conseguem controlar, onde elas não conseguem agir e deixando de lado aquelas coisas preciosas sobre as quais ela tem efetivo controle, que é sobre elas mesmas. E quando você foca naquilo que está efetivamente sob o seu controle, você se sente segura, você se sente confiante. E o outro, ele não passa a ser uma ameaça. Por que as pessoas tentam controlar o outro? Por quê? Eu tenho a sensação que eu preciso controlar o outro, porque eu preciso lidar. Se ele fizer alguma coisa diferente do meu script, eu não confio na minha capacidade de adaptação, eu não confio na minha capacidade de lidar com ele. Então eu preciso colocá-lo naquela forminha, naquela caixinha, naquela moldura do meu jeito, para que eu me sinta segura. Se aconteceu qualquer coisa fora do meu planejamento,
eu já sinto que eu não consigo mudar. Por isso que pessoas com baixa autoestima têm essa necessidade de controle. Só que elas transferem esse controle para algo que não está sob o controle delas. E elas têm tanto medo de mudança também. O novo, o diferente, para elas é fonte de angústia e ansiedade. São pessoas que tendem a ter a ansiedade elevada justamente por causa disso. Porque se vier algo fora do que está aqui, no meu script, eu não confio na minha capacidade de me adaptar e de lidar com as coisas, de superar desafios. Faz sentido? Muito. E até mesmo porque quando você não consegue, a gente não consegue ter o controle do outro. Igual nos relacionamentos. O relacionamento, normalmente, as pessoas elas se vestem com uma como se diz assim, elas incorporam um personagem no início de qualquer relacionamento, porque a gente faz aquele joguinho da conquista, a gente acaba renunciando a algumas coisas que são natas para ter aquela relação que está começando a dar certo. E aí, depois de um tempo, as pessoas elas começam a voltar à sua forma normal, e aí as pessoas falam assim, fulano tá tão diferente. Isso vem muito assim para o consultório, sabe? Com relação a marido, mulher, namorados, enfim. Mas aí você fica analisando. Não é que fulano voltou, está diferente. Ele está sendo o que ele é de verdade, né? E aí, assim, essa capacidade, muitas vezes, quando você não consegue obter um resultado daquilo que você espera, você se frustra. E aí a gente bate de novo na autoestima. Quando você vai ver, aquela pessoa ela tem uma fragilidade nessa autoestima, e é como se essa necessidade de ter controle sobre a outra pessoa, ela tenta se autorregular. Tantas coisas Tem tantas coisas erradas nessa situação que são reflexos de baixa autoestima. Primeiro, por que eu tenho que fazer joguinho e vestir uma personagem? Porque eu não confio em mim o suficiente, porque eu acho que eu, do jeito que eu sou, não sou boa o bastante, e aí eu tenho que criar uma personagem para seduzir o outro. A falta de autorresponsabilidade também, né? Quem sou eu? Como dizia Freud, qual é a sua parcela de responsabilidade na bagunça da qual você se queixa? Quando você tem um dedo apontando para o outro, olha aqui, a outra perspectiva, tem pelo menos 3 apontando para mim. Então, se eu tô apontando, você devia, você não sei o que lá, olha os outros 3 dedos aqui, apontando para mim e me mostrando, me chamando para olhar para mim mesma. Então, isso assim, infelizmente, nós somos uma sociedade de analfabetos emocionais que não aprendemos nada sobre a gente, que desde pequeno a gente foi treinado para olhar para o outro, olhar para fora. Olhar para fora no sentido de nos descobrirmos, olhar para fora no sentido de nos validarmos, de nos valorizarmos, de nos amarmos. Só que tudo do jeito errado. Eu estou buscando do lado de fora autoconhecimento, sendo que isso só vai ser encontrado dentro de mim. Eu estou buscando do lado de fora validação do outro, sendo que o meu valor só pode ser acessado por mim, dentro de mim. Eu estou buscando do lado de fora amor e aprovação, sendo que eu só vou conseguir vivenciar o amor quando ele existir primeiro dentro de mim. E aí os relacionamentos ficam essa bagunça. E as pessoas não sabem o que aconteceu e falam, porque ele mudou. Mas peraí, será que ele mudou? Será que o personagem, a fantasia e as projeções que você criou nele não estão sendo atendidas, e em vez de olhar para você e falar, ei, por que será que eu estou sentindo tanta insatisfação assim? O que será em mim que está faltando? O que eu preciso e posso fazer por mim para me amar, para me cuidar? Porque isso, Lani, fala também sobre o autocuidado, né? Autocuidado não é fazer a hashtag autocuidado e botar a máscara facial. É você se olhar com generosidade, compreender quais são as suas necessidades e se colocar de forma ativa e autorresponsável para atender essas suas necessidades. Então, cuidar da gente mesmo é uma responsabilidade única e exclusivamente nossa. E quando eu não me conheço, quando eu não olho para mim, quando eu não me cuido, quando eu não me amo, e eu vou buscar isso num relacionamento, sempre, por mais que o outro
se desdobre em 2, 3, 57 para tentar fazer com que eu me sinta bem e cuidar de mim e me amar, eu sempre vou achando alguma coisa. E tá faltando alguma coisa, tá faltando um elemento importantíssimo. Tá faltando eu mesma, eu olhar para mim, eu cuidar de mim, eu me compreender, eu me amar. E aí, esse buraco, essa falta, eu fico falando, não sei, tem alguma coisa errada, ele mudou, ele não é mais o mesmo, ele não faz o suficiente, eu não sei o que que é, mas tá faltando alguma coisa. Que a falta de autorresponsabilidade está lá, apontando o dedo para o outro e todos os sinais estão mostrando, ó, tem 3 dedos apontando para mim. Eu preciso me olhar, eu preciso me cuidar, eu preciso me amar. E quando eu me cuido, olha a mágica acontecendo. Todos os meus relacionamentos se transformam, porque aí esse buraco aqui dentro, esse vazio, não vai existir. Esse buraco vai estar tampado, porque eu vou ter agido de acordo com aquilo que me cabe, me conhecendo, me cuidando, me amando. E daí tudo que eu ofereço para o outro é genuíno. Tudo que eu ofereço para o outro é de coração, é uma entrega genuína, é sem esperar algo em troca. Tudo que eu recebo do outro, eu sinto que eu mereço. Tudo que eu recebo do outro, eu aceito de bom grado, sem ficar aquela coisa, não, mas eu fiz isso por você, você tinha que ter feito pelo menos o mesmo por mim. Essa frustração, essa cobrança, isso que mina os relacionamentos e que poderia ser facilmente evitado se a gente assumisse a nossa responsabilidade, batesse no peito e falasse, ei, eu preciso olhar para mim, cuidar de mim, me amar, e aí tudo ao meu redor vai se transformar. É muito precioso, muito poderoso isso. E já que a gente enveredou falando um pouco sobre relações, né? Relacionamentos, e a gente sabe que existem processos inconscientes, né? Nesse lugar. Aí, assim, quando se fala em codependência, por exemplo, muitas vezes as pessoas que têm uma autoestima comprometida, né, baixa, vê um outro que está, digamos assim, no fundo do poço, ou passando por uma dificuldade. Então, é como se aquilo ali, para aquela pessoa que está com autoestima baixa, ela vê aquilo como um prato cheio, e os processos, assim, não é nada planejado. Então, ela entra de cabeça, de prontidão, para dar para o outro o que ele está precisando, para que haja aquela compensação de que eu sou amada, e aí gera aquela coisa assim, meio que uma dívida, sabe? E o relacionamento já começa meio que adoecido, não é, Carol? O que você fala sobre isso? Totalmente. Totalmente adoecido. E isso, eu falei sobre isso recentemente numa live que eu falava sobre ciúmes, né? Que... Ai, peraí que apareceu uma notificação aqui, eu não sei se travou. Porque que eu falava sobre ciúmes e essa questão de, eu faço tudo pelo outro, Eu tenho uma amiga que ela era codependente emocional e aí ela usava um termo que era muito bom, que eu adorei o termo que ela usava. Ela falou assim que ela tinha os projetinhos dela, que é óbvio, Lani, tudo isso é um processo inconsciente, né? Que eu chamo de nível mais sutil, assim. E aí tá ali no nível mais sutil, é óbvio que ela não percebe, ela não se dá conta disso, mas é o tal do dedo podre. Ela vai, ela escolhe aquela pessoa aí ela conhece a pessoa e aí ela chama de projetinho, que ela falava assim, né? Depois que ela se tornou consciente, ela viu aquele padrão de relacionamentos repetindo, ela assim, Carol, eu precisava sempre ter um projetinho. O que era o projetinho? Era o sujeito que estava lá todo ferrado, todo com vários tipos de problemas emocionais, problemas de trabalho, problemas financeiros. E ela entrava como a salvadora daquela pessoa e ela ajudava, ela fazia por ele o que ela não fazia por ela mesma muitas vezes e ela erguia aquela pessoa que ia ter que manter com ela aquela dívida de gratidão. Ou seja, vamos olhar agora, vamos colocar uma lupa, vamos pegar isso aqui, colocar no microscópio e ver o que está acontecendo. Ela não se sente boa o bastante, não se sente merecedora, não se sente
digna de amor da forma como ela é. Então ela precisa encontrar alguém que ela vai salvar, que ela vai resgatar, para que ela seja merecedora daquele amor e aquela pessoa tem uma dívida com ela e precisa fazer algo por ela, mantém aquele relacionamento só presa por uma dívida de gratidão com ela, né? E isso acontece muito, muito mesmo. Isso é extremamente prejudicial. E sobre relacionamentos, as pessoas falam, os opostos se atraem. Só que quando o assunto é baixa autoestima ou boa autoestima, né? Quando o assunto é autoestima nos relacionamentos, esse ditado não se aplica. Os iguais se atraem e os opostos se repelem. Nesse nível mais sutil, nesse nível mais inconsciente, uma pessoa com baixa autoestima se sente atraída por uma outra pessoa com baixa autoestima e juntas elas vão viver uma relação não saudável. E menina, tá dando um eco pra mim? Eu tô bem no sanduíche eu já tenho uma dica para isso, Carol. É entrar e sair de novo. Tá, aí eu saio. Aqui para mim tá parecendo assim, às vezes reconectando. Eu não sei se é a minha internet, se é a tua internet. Eu tô meio que na dúvida. Pessoas que estão assistindo essa live, conta pra gente. Parece que o eco melhorou também. Tá dando eco sim, A Lia Camila falou, só que tem um delay. Agora eu não tô ouvindo mais. Lia, me conta, gente, vocês estão vendo aí? Me conta, vocês estão ouvindo eco? Tá no sanduíche ishi? Eu acho que resolveu, Lani. Mas vamos ver. Agora parou. Obrigada, Lia. Agora parou. De outras vezes, a pessoa sai e entra de novo e aí tudo melhora. Agora então, sim, vamos vocês ver. estão me vendo normal, não tá aparecendo uns quadradinhos, minha internet não tá ruim. Fala pra mim, porque se tiver... Pra mim tá tudo normal. Pra mim tá normal. Dá uma travadinha, não atrapalha nada não. Então vamos seguir. Vamos seguir que tá dando certo. Vamos seguir aqui pro nosso... Então eu dizia, né, que pessoas com baixa autoestima tendem a se sentir atraídas por pessoas com baixa autoestima e elas vão viver relacionamentos desfuncionais, relacionamentos que não funcionam de forma saudável. Uma simbiose. Isso, uma simbiose, exato, é exatamente isso. E aí, nessa simbiose nessa união aqui disfuncional acontecem a codependência emocional, os relacionamentos abusivos, que são uma realidade muito presente, seríssima, que envolve risco de morte, é muito grave, é muito sério, e acontece nessa simbiose de duas pessoas com baixa autoestima. E, por outro lado, pessoas com boa autoestima tendem a se sentir atraídas e se unir a pessoas com boa autoestima e juntas elas vão construir uma relação amorosa saudável e feliz. Então, todas as questões... Lembra que eu falei no começo dessa live que a base aqui, não dá para fazer nada sem começar por essa base. E isso acontece também aqui nos relacionamentos, em tudo, né? Exatamente. Vamos falar de que agora? Sobre sorrir. A importância de sorrir melhorar a autoestima. E a gente sabe que, comprovadamente, o sorriso... Eu sempre falo para os meus pacientes, as minhas pacientes, que elas entrem lá no banheiro, naqueles momentos que você... Aqueles dias que a gente acorda que não está muito bem, que você se vê no espelho e acha que está tudo, sabe, meio ruim. Abre um sorriso, né? O sorriso é comprovadamente que promove sensação de bem-estar e parece até que melhora o nosso dia. Sim, e melhora mesmo. E vamos então colocar isso no microscópio e entender o que acontece de verdade. O nosso corpo, ele reage às nossas emoções, né? É muito claro. Quando você tá com medo, quando você tá com ansiedade, quando você tá triste, você sente aquilo no seu físico, né? Quando acontece alguma coisa e você tá ansiosa, a sua respiração muda. Quando você se sente insegura, a sua postura corporal muda. É muito claro para todo mundo como que as nossas emoções afetam a nossa fisiologia, né?
Só que o que não é claro para as pessoas é que a recíproca é verdadeira, ou seja, a nossa fisiologia afeta as nossas emoções, o nosso estado de espírito. Então, é como se o meu cérebro, ele falasse assim, eu começo a respirar mais profunda e calmamente, ele que estava achando que eu estava correndo um risco, que mudou a minha respiração para que eu pudesse lutar pela minha vida, ele vai falar assim, uai, gente, meu cérebro é mineiro, tá? Então eu falo assim, uai, gente, mas ó, melhorou. Ué, tá tudo bem, ela tá respirando tranquila, acho que o perigo passou, podemos nos acalmar. Então ele muda o processo de percepção do ambiente interno e externo muda a partir da fisiologia. E o sorriso também acontece isso, né? Mas não é o sorriso... O sorriso, aquele sorriso quando ele é genuíno, quando ele é verdadeiro, ele acessa a musculatura aqui. E aí o cérebro entende, opa, tá tudo bem. A postura, não só o sorriso, a postura também ereta, a postura, o peito aberto, assim, né? A postura de Mulher Maravilha do desenho, que esperando ali para dominar o mundo. Isso também comprovadamente melhora o seu nível de autoconfiança. É claro que isso não é sustentável, né, Lani? Então, assim, para que seja sustentável, tem que ter o quê? Consistência. Só que aquilo dá um boost de energia, dá um boost de bem-estar, dá aquela tranquilidade. Então é algo muito poderoso, sim. Muda o astral, muda o tom do dia, muda a forma como você se percebe. E o sorriso em específico tem um livro, deixa eu esticar aqui para pegá-lo. Um livro muito incrível que tem se tornado, tem se popularizado muito, que esse livro chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, que fala sobre o funcionamento do cérebro, dos dois sistemas, né? E aí, nesse livro, tem um experimento científico que é tão interessante, que era o seguinte, eles pegaram lá alunos universitários, porque eles faziam estudos sempre na faculdade, né? Então são sempre os alunos universitários. E colocou ai, misericórdia, meu tripé caiu aqui. E colocou esses alunos para lerem quadrinhos, lerem tirinhas de quadrinhos. Separou em dois grupos. O primeiro grupo tinha que ficar segurando um lápis com os dentes. E o outro grupo tinha que ficar segurando o lápis assim. Então você percebe que quando eu seguro o lápis com os dentes assim, eu estou naturalmente esboçando um sorriso. E quando eu seguro o lápis assim, eu estou com a minha face neutra ou fechada, né? Com a minha expressão neutra ou fechada. E o mesmo quadrinho foi mostrado para aqueles dois grupos. E percebeu-se que os grupos que estavam lendo os quadrinhos com o lápis assim, tendia a achá-los mais engraçados, mais divertidos do que o outro que estava com o lápis assim. Então isso demonstra que a nossa expressão corporal e facial, ela afeta a forma como a gente percebe a vida, como a gente percebe a realidade e, claro, como a gente percebe a gente mesmo, né? Então, quando você coloca ali um sorriso, quando você cuida da sua fisiologia, postura, sorriso, respiração, companhia limitada, você se percebe de outra forma, você percebe e interpreta o mundo e a realidade de outra forma. Então isso sim é muito importante, isso é muito... ter esse cuidado também é um gesto de autocuidado, né? Ter essa preocupação e observar esses pontos é um gesto de autocuidado também. Bom, eu sei que isso dá muito pano para manga, né? Mas eu sei que o Instagram ele acaba às vezes derrubando a gente antes do tempo. Eu queria que você falasse, né, sobre esse evento que você vai estar promovendo agora, a partir do dia 29, né? Isso, vai acontecer de 29 de junho a 29 de junho a 5 de julho vai acontecer a Semana da Autoestima, que é um treinamento, que é um intensivão, que é um treinamento online, gratuito, que a gente vai conversar sobre a autoestima, sobre os sinais de baixa autoestima, o que é autoestima de verdade, como ela afeta a vida, as armadilhas que a baixa autoestima provoca ali, o que fazer para mudar isso.
E vou falar também sobre os 5 pilares da autoestima, dando passo a passo do que precisa ser feito para que você consiga se perceber de uma nova maneira e transformar o seu relacionamento com você. Então, assim, é imperdível. Vão ser aulas. Como que acontece, né? Vão ser 3 videoaulas gravadas com atividades práticas, porque só teoria não muda a vida de ninguém. É preciso entrar em ação, é preciso entrar em prática, colocar aquilo na prática mesmo. Então, tem as atividades práticas correspondentes e também vai ter uma aula ao vivo de encerramento no domingo, dia 5 de julho. E vai ser precioso. Apenas participem, gente. E é gratuito, gente. Vocês vão ver o tanto que vai ser transformador, o tanto que vai ser revolucionário para você e para sua autoestima. E aí, para quem quiser saber, vai lá no perfil do. Qual é o perfil? Para se cadastrar, para participar da Semana da Autoestima, pode, Sim, vai estar pode. Pois é, tá do no Então meu Vem Comigo. perfil. Isso, no Então Vem Comigo, tem o link lá. Mas você também vai disponibilizar o link, né, para as pessoas que te Sim, acompanham, que vou, quiserem vou, seguir. vou. Você coloca nos stories. Exatamente, vou disponibilizar. É só se Então, para a gente cadastrar. fechar, eu queria que você desse dicas, né, sobre autoestima, autocuidado. O que que Sim, você tem para a preparei gente? coisas aqui, preparei muitas coisas legais aqui pra gente. Então, como eu falei, né, autocuidado não é só sobre cuidar da sua pele. Autocuidado é se olhar com generosidade, compreender quais são as suas necessidades e se dar aquilo que você precisa. E aí, o grande é, ai, como eu posso, o que eu posso fazer para me cuidar? Entenda que não é sobre a ação, é sobre a intenção. O autocuidado, ele não requer nada de grandioso, de mirabolante. Ele depende muito mais da intenção que você coloca naquilo do que no ato propriamente dito. Por exemplo, quer uma coisa simples, absurdamente simples para se cuidar melhor? Tomar água. A maioria das pessoas vive num estado crônico de desidratação. Você sabia disso? Que a maioria das pessoas, ela não dá ao corpo delas o básico, o mínimo que ele precisa para sobreviver. E aí elas têm sintomas como dor de cabeça, como fadiga, e elas não sabem o que, porque elas vão tomar remédio, tomam, né, aquele remedinho marronzinho o tempo todo e não toma água. Aquilo é desidratação. Então, o seu corpo precisa, o seu cérebro, para pensar, para funcionar, ele precisa de água para fazer as sinapses ali direitinho. O nosso corpo é formado majoritariamente por água e a gente não dá isso para eles. Então, se você começar a tomar água com intenção, com presença, tomar água e falar, olha eu cuidando de mim e hidratando o meu corpo, você vai começar a perceber, olha, eu tenho valor, eu tenho importância, eu me cuido, eu tô aqui comigo, eu tô do meu lado. Então, foque na intenção mais do que na ação. Isso é bem importante, né? Eu também, ó, não largo a minha garrafinha aqui. E eu consegui, em plena pandemia, contrair uma dengue no mês de abril. E pela primeira vez na vida eu fiquei saltitante, muito feliz quando eu recebi o meu hemograma e a médica me falou, olha, é dengue. E o que você precisa fazer para não ter que ir para o hospital? Tomar no mínimo 3 litros de água por dia. E aí, logicamente, eu comecei a fazer isso e tenho mantido essa rotina de conseguir tomar bastante água durante o dia, né? E a gente sente a melhora na pele, no cabelo, enfim, em vários aspectos, né? Na Então, disposição. Muitas vezes a fome, na verdade, ela é um sinal de desidratação, ela é sede que se manifesta por fome. Então, o seu corpo ele vai agradecer e ele vai melhorar muito. Você está colocando o seu corpo para funcionar do jeito certo ao se manter hidratada. exatamente. Outra dica incrível pró autocuidado e anti autossabotagem. Simplifique. As pessoas têm essa ideia romantizada, fantasiosa e autossabotadora de que autocuidado é você ir para um day spa, é você tirar um dia todo só para você. Claro que essas coisas são maravilhosas, são.
Mas isso não é a regra, isso é a exceção. O autocuidado, ele precisa ser simples, porque tudo aquilo que é complexo não é sustentável. As coisas complexas dificultam a implementação. Então pensa, qual é a forma mais simples que você pode fazer para cuidar de você? Tomar sua água. Eu tenho o meu kit de autocuidado para dias corridos, que é o meu diário, que é escrever, que tá aqui meu diário, que fica sempre aqui comigo. Quem já me acompanha já conhece meu caderninho. É até perigoso que se eles vierem na minha casa, eles já sabem onde está todos os meus segredos. já sabem qual é o meu caderninho mágico aqui. Então, no meu kit básico de autocuidado para dias corridos, tem um sabonete da Natura, bem cheiroso, gostoso no meu box. Tem um óleo de maracujá também, que eu uso no banho, que aquilo para mim tem um sentido, tem um significado, é um óleo que eu gosto muito, que quando eu passo eu sinto, ele é tão cheiroso, ele é tão gostoso e eu sinto que eu estou cuidando de mim. Quando eu escrevo, eu estou acolhendo as minhas emoções e me dando atenção, não importa quão louca e quão... E uma outra coisa do meu kit de autocuidado é um chazinho que eu gosto muito, que é de camomila com mel e baunilha. Ele tá sempre ali. Quando eu não tenho tempo para nada, eu tomo aquele chá, eu tomo meu banhozinho quentinho, gostoso, com o meu óleo, e eu me sinto cuidada, eu me sinto vista por mim. Não precisa ser complicado, é necessário que seja simples. E facilita o processo para você. O seu cérebro é Joãozinho preguiçoso. Tudo que você vai precisar colocar um esforço a mais, ele vai falar: ah, não, deixa para amanhã. Então, se para você é importante, pensa aí na forma mais simples que você tem para se cuidar, para se acolher. Se vai ser a sua água, então deixa a sua garrafinha sempre a postos, o seu copinho sempre à mão, para que você facilite esse processo para você mesma. Se é usar o seu sabonete cheiroso, o seu óleo de banho, deixa ele no box, não deixa ele guardado numa caixa para você ter mais aquele esforço, mais aquela energia ali de ativação para colocar isso em prática. Simplifique e facilite para você se cuidar. Pensa nas coisas mais básicas, nas coisas simples que você pode fazer por você, porque simples é diferente de simplório. O simples tem um alto poder de transformação. Torne simples, torne fácil e cuide da intenção. Você falando aí sobre o grau de complexidade da gente implementar coisas, normalmente o que eu indico para as pessoas é se dedicarem a escrever listas. Se você está tendo dificuldade de implementar algo, seja por procrastinação ou, enfim, qualquer outra coisa, procura fazer um resgate da sua semana, as coisas corriqueiras que você faz. Como é que é essa rotina? Quais são os seus hábitos? Porque a maioria dos nossos hábitos, eles são inconscientes, né? A gente ativa o piloto automático e aí acontece a rotina dia após dia e quando você se dá conta, você não tem tempo para nada. Eu que trabalho com a escrita, às vezes as pessoas elas não têm tempo para escrever. Eu sempre falo, a escrita é auto-amor, é autocuidado, é um tempo que você dedica para você. Não precisa ser 1 hora, 2 horas. Vamos lá, 5 minutos, 10 minutos. Institua uma rotina, né? Um ritual. É importante a gente ter o nosso ritual do acordar, que às vezes você acorda meio que, sabe, assim, no trampo. Espreguiçar faz bem, acordar de uma forma com aquele passo a passo, reservando um minuto para você. Tenta ver o que tem de errado na tua rotina. Muitas vezes é uma rotina que você se dedica para todo mundo, né? Para os filhos, para o marido, para o cachorro, para o papagaio. Aí você vai se esquecendo, você vai se anulando, vai deixando tudo para depois. Então, assim, isso reflete diretamente na autoestima também, né? Então, é Claro. importante a gente criar os nossos rituais, né? Ritual da manhã, ritual da noite, enfim. Exatamente isso que você falou. Você falou que a pessoa não tem tempo. Ela tem tempo, sim. A questão não é o tempo, a questão é a prioridade, é o que ela está colocando no centro da sua vida. Não, definitivamente não é ela mesma. Que se ela não tem 5 minutos, algo de muito errado. Claro que existem situações excepcionais. Você pode estar com uma pessoa
doente, né, em casa, precisando dos seus cuidados, ou com um bebê recém-nascido, e aí você realmente tem uma questão do tempo ser diferente mesmo, mas de modo. Isso são exceções. Exceções confirmam a regra, né? Uma exceção que quando aquela coisa acontece, você não tem tempo, e isso pode acontecer, só confirma que quando nos outros dias todos você tem, só não consegue se priorizar. E ter um ritual é muito importante mesmo. Ritual para começar o seu dia, porque a forma como você começa o seu dia dita como que você vai viver aquele dia. E no final das contas, dita como você vai viver a sua vida. Porque o que é a sua vida, se não a sucessão de dias? Então você acha, é só hoje, é só o dia de hoje, mas esse dia de hoje dita todos os outros dias, mostra como é a sua mentalidade, mostra como você tem se tratado, qual é o lugar na sua vida que você tem ocupado. Se você não tem tempo para escrever 5 minutos, se você não tem tempo para tomar água, o lugar que você tem ocupado na sua vida é um lugar onde você não deveria estar. É o lugar lá no final da sua lista. Sendo que o seu lugar deve ser sempre o centro. O centro da sua vida deve ser sempre você. É aquela questão clássica das máscaras de oxigênio, né, Lani? Então agora é a minha hora de encarnar a aeromoça. Quando a gente viaja de avião, quando a gente podia viajar de avião, né, tinha aquele recado lá da aeromoça que diz: em caso de despressurização dessa aeronave, máscaras de oxigênio cairão sobre suas cabeças. Coloque a sua primeiro antes de ajudar quem precisa de você. E isso é egoísmo? Não, é sobrevivência. Você nunca viu ninguém levantando e falando: ah, aeromoça, que egoísta! Eu não vou colocar em mim primeiro, não, eu vou colocar na outra pessoa. É sobrevivência. Porque se você não colocar em você e se você não certificar que você está respirando, todo mundo vai desmaiar. E o autocuidado é a mesma forma. Se você não conseguir se priorizar um pouquinho, se cuidar, nem que seja no momento do seu banho, nem que seja tomando um chazinho para dormir, criando o seu ritual da forma mais simples possível para que você consiga implementar, se você não fizer isso por você, todas as suas relações vão ser adoecidas. Porque se você não cuida de você, não sobra você para cuidar do outro, tá? Ai, é Sacramento falando. Lição de meu dia. início, isso. Sabonete, hidratante, bem cheiroso com a lição da Carol. Muito bem. É, Muito bem, Márcia é Sacramento. seguidora já que tá lá todo dia nas lives, que coloca em prática, que implementa. E ela já viu, né, que é simples assim. É o banho gostoso, é o sabonete hidratante cheiroso. Porque muitas vezes as pessoas deixam de comprar o sabonete que elas querem para comprar o outro, que é mais barato, que porque é só para elas mesmas. E a diferença, às vezes, são centavos. Entende? E você deixa de comprar aquilo que você quer, você fala assim: não, eu não mereço isso, eu mereço o mais barato. E aí você fica se sentindo, desculpa o termo, você fica se sentindo meio bosta. Você tá tomando banho ali, você fica se sentindo meio bosta, porque você tá usando aquele sabonete que é o mais barato, sabe? E você tá falando para você, porque todas as suas atitudes, elas passam mensagem para você sobre você, que vão ficar armazenadas lá no inconsciente, que vai ditar a sua vida. Então, quando você tá passando aquele sabonete mais barato, você tá falando: eu não sou merecedora, eu não sou minha prioridade. E aí, quando sua amiga faz aniversário, você compra para ela o sabonete mais caro, você compra para ela algo que você dá para ela, que você diz que ela merece, mas você diz para você que você não é merecedora. Entende? Como sua autoestima vai resistir a isso? Como o seu autoconceito fica nessa história? Destruído. E aí, todo vai ser uma grande bola de neve que vai rolando e englobando a sua vida profissional, os seus relacionamentos, a sua saúde, porque se você não se prioriza, se você não prioriza o que é importante para você, as suas necessidades, se nem o mínimo da sua atenção você se dá, claro que você não está cuidando da sua saúde, você não está indo nas suas consultas. Como que estão suas consultas? Estão em dia suas consultas? Ou será que você fica deixando para quando você vai sobrar tempo e nunca vai sobrar tempo? Qual foi a última vez que você foi no médico? Qual foi a última vez que você foi na ginecologista fazer seu check-up ali, né? Nós mulheres temos a ginecologista como a nossa clínica geral. Não tá certo, mas pelo menos é
um ritual ali que a gente já costuma ir. Qual foi a última vez que você foi? Você vai ver que você está se deixando lá no finalzinho da lista de prioridades da sua vida. E a autoestima fica como? Então vem para a Semana da Autoestima para a gente mudar esse jogo, né, Lani? Exatamente, com certeza. E começa a fazer listinhas aí do que é importante, do que você quer resgatar na sua vida, como é que está a sua rotina, o que que você gostaria que ela fosse. Enfim, são tantas coisas, né? E às vezes são coisas tão simples que a gente pode fazer. Enfim, nossa, Carol, não sei como o Instagram não nos derrubou ainda. É porque é 1 hora. Então, mas eu acho que já é porque teve aquele atraso. É, mas já tá quase na hora, já vai começar. Eu gostaria de agradecer isso aqui, te agradecer. E vai ficar salvo lá no IGTV aqui do Psicanalise. Eu vou avisar lá no meu Psilane. Enfim, muito bom. E é isso. Eu que agradeço a oportunidade de trazer esse tema que é tão importante, tão relevante, tão transformador nas nossas vidas. E você falou, e é verdade, é simples mesmo. Simples que está ao alcance de todo mundo. Simples é diferente de simplório. Com pequenos ajustes simples no seu comportamento, você vai ver grandes resultados, grandes transformações na sua vida. Exatamente. Pois é, gente, bom final de semana para vocês. Bom final de semana, um beijo e até a próxima. Gratidão a quem esteve aqui com a gente. Beijão, tchau. Beijo, tchau, tchau. Pessoal aí saindo.